Olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Professor Guedelha aqui com vocês. Conforme combinamos, aqui estamos para a nossa primeira aula. A nossa primeira aula são esclarecimentos sobre a prova discursiva. Você leu o edital e você observou que lá fala sobre a prova discursiva, que essa prova discursiva vai exigir que você responda a uma questão sobre o cotidiano escolar. E lá diz também que essa resposta à questão deve ter entre 20 e 30 linhas. Quando nós falamos de uma resposta que tenha uma extensão de 20 a 30 linhas, nós estamos falando de quê? De uma dissertação. No nosso caso aqui, do concurso da SEDUC, estamos falando de um texto argumentativo. O que é o texto argumentativo? Você pode ver aqui, o texto argumentativo é aquele em que você defende uma ideia, uma opinião, um ponto de vista, enfim, uma tese. Eu vou adotar para vocês, com vocês, a palavra tese, porque ela resume tudo. Então vamos lá. O que é o texto argumentativo? É aquele em que você defende uma tese. Muito bem. Aí você pode perguntar, mas o que contém o texto argumentativo? Quais são os ingredientes do texto argumentativo? Vamos ver na tela. Então, o texto argumentativo tem 3 ingredientes básicos. Primeiro, a tese ou ideia que queremos defender. É evidente, se eu vou fazer um texto para defender uma tese, eu tenho que ter uma tese. Lógico, né? Então, eu vou defender uma tese, eu tenho que ter uma tese. Na próxima aula, na aula número 2, nós vamos entender como é que você elabora uma tese. Vou logo adiantar que não é coisa do outro mundo, não é nada mirabolante, é uma coisa que você pode fazer tranquilamente, elaborar uma tese. Segundo elemento que contém o texto argumentativo, além da tese, os argumentos que sustentam a tese. Então você tem uma tese e você tem os argumentos que você vai usar para defender essa tese. E o terceiro elemento, como você percebe, são as estratégias discursivas que apresentam os argumentos. O que são estratégias discursivas? São as estratégias linguísticas. Você vai usar a língua portuguesa, as técnicas da língua, para apresentar os argumentos que vão sustentar a sua tese. Vamos lá, relembrando? O que contém o texto argumentativo? Uma tese que você apresenta para a sua defesa, os argumentos que você usa para sustentar a tese e as estratégias discursivas, linguísticas que você vai usar para apresentar os argumentos. Muito bem. Agora, eu quero mostrar para você um quadro sobre a questão discursiva. Esse quadro, como você pode perceber, ele tem 2 colunas. A primeira coluna é o que se avalia numa prova discursiva. E a outra coluna é o que se espera do candidato. Quem está avaliando essas questões, o que ele espera de você. Então vamos lá? Qual é o primeiro item? Fidelidade à proposta. O avaliador, ele vai ver se você foi fiel à proposta. O que é isso? Fidelidade à proposta. Você tem que ler atentamente o enunciado da prova discursiva. Você tem que entender o que a questão está pedindo. Isso é fidelidade à proposta, você escrever exatamente o que está sendo pedido ali na questão. Não adianta você fazer um texto perfeito, bem articulado, sem nenhum erro de português, mas que não responde o que foi perguntado, certo? Você vai tirar 0 com um texto perfeito, porque não foi fiel à proposta. Então, a sua atitude deve ser ler atentamente o enunciado da prova, o que está sendo pedido. Segundo item, que é avaliado, conteúdo e coerência. Conteúdo e coerência. Onde que você vai encontrar conteúdo para colocar na sua resposta? Você vai lá para o edital, você tem lá um anexo em que aparece o conteúdo programático para estudar para o concurso. Cotidiano escolar e conhecimentos específicos. Então você tem que estudar aqueles conteúdos lá.
Eu preparei alguns textos que eu vou apresentar para vocês nas próximas aulas, textos em que eu trato de conteúdos do cotidiano escolar para que você observe, tenha uma ideia e a partir daí você treine fazendo os seus próprios textos. Um outro elemento que é avaliar, estrutura dissertativa. O seu texto tem que ter uma estrutura dissertativa. O que é isso? Não se preocupe, não é coisa do outro mundo. Estrutura dissertativa é o seguinte, o texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura. Como é que se faz isso? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não se preocupe. Nós vamos aprender como fazer. Outro item que é avaliar. O uso da norma culta padrão, ou seja, atenção com a questão gramatical. Então, qual é a atitude que você deve ter? Cuidado para não cometer erro de concordância, de pontuação, de crase, de conjugação do verbo, porque você viu lá no edital que os avaliadores vão diminuindo a pontuação de acordo com a quantidade de erro. Não se iludam, eles vão contar. Errou uma vírgula, um erro. Errou uma concordância, 2 erros. Errou uma crase, 3 erros. Vão contando. E essa contagem vai diminuindo o ponto. Então, às vezes, a pessoa perde um ponto na redação por desatenção. Então, muito cuidadinho ali, olhando a pontuação, a questão gramatical direitinho. Uma outra coisa que é observada é clareza. A clareza. O seu texto pode não ter nenhum erro, está perfeitinho do ponto de vista gramatical, mas ninguém entende o texto. Ninguém entende o que o texto está dizendo. Qual é a sua atitude nesse caso? Leia o seu texto. Leia e veja se ele está claro para você. Esse é o primeiro, é o ponto de partida. Ele tem que estar claro para você. Porque se não estiver claro para você, imagine para os outros, né? Então, vê se está claro, se não tem alguma ideia confusa, algo que dê ainda para consertar. E o último item que nós pusemos aí é a coesão. O que é coesão? Coesão significa articulação entre as ideias, significa conexão entre as frases, entre os parágrafos, significa que você tem uma costura entre as palavras, não apenas uma frase depois da outra, um parágrafo em cima do outro, não. A palavra texto, no latim, significa tecido. É o particípio do verbo tecer. Tecido. Ou seja, quando você escreve, você está fazendo um tecido, você está tecendo. Uma palavra que usa muito no Nordeste, né, os antigos usam, alinhavando. Então você vai alinhavando as frases com os elementos coesivos que nós vamos conhecer na próxima aula. E, finalmente, eu quero dizer para você 2 coisas. Preste bem atenção. A escrita é diferente da fala. Isso parece óbvio. E realmente é óbvio. Mas você sabe uma coisa? O óbvio tem que ser dito e repetido. Porque é tão óbvio que a gente às vezes esquece que ele é real. A escrita é diferente da fala. Na fala, por exemplo, enquanto eu falo com você aqui, você está me vendo. Ao mesmo tempo que eu estou falando, você está ouvindo em tempo real. Além disso, você está vendo a minha expressão facial, minhas mãos, a gesticulação, que ajuda a complementar as palavras. Um gesto com a cabeça, com o canto da boca, com o olhar. Tudo isso você tem na linguagem oral. No texto escrito, não tem nada disso. O que você tem no texto escrito? O papel e as palavras ali. Você não tem gestos para complementar. Você não tem a pessoa que escreveu na sua frente para explicar, para você perguntar, eu não entendi, repete por favor. E na linguagem oral existe isso. Então você tem a palavra, significa que as palavras têm que estar no lugar certinho, dizendo a coisa certa, da maneira mais precisa, mais clara possível. Lidar com as palavras. E a escrita é diferente da leitura. Esse é outro tópico que você está vendo aí na nossa telinha. Na leitura, você pega um livro de 500 páginas, lê e chega a uma ideia. Isso nós chamamos de síntese. Você sai do particular para o geral. Então você pega, por exemplo, um livro de 500 páginas, você lê e chega a uma conclusão.
Por exemplo, esse livro fala sobre a preservação do meio ambiente. Então você vê dos detalhes de 500 páginas e chegou ao suprassumo, que é aquela ideia. Isso é síntese, do geral para o particular. A escrita é diferente. A escrita é uma atividade de análise. Você sai do particular para o geral. Então a pessoa que escreve, ela pega a ideia, por exemplo, preservação do meio ambiente, ela vai escrever isso em 500 páginas, 300 páginas, 20 páginas, 50 linhas, 30 linhas e tal. Então sempre que nós vamos escrever, nós temos que pensar que nós não podemos escrever como se estivéssemos fazendo manchetes. Pá, uma frase e depois não tem mais o que dizer. Você tem que pensar nos argumentos para ir comprovando, para ir exemplificando aquilo que você diz. A nossa aula de hoje, nossa aula número 1, tem o objetivo de apresentar essa introdução geral para você. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido. Você pode me seguir nas redes sociais. A próxima aula, a aula número 2, vamos postar logo a seguir e vamos continuar vendo de forma bem prática tudo isso que eu comentei com você agora. Valeu?